E aí galera, tudo bem? No Prédio 11 de hoje eu tô aqui com o Guto, do Ponto de Cultura Africanamente, e a gente vai conversar sobre o Dia da Consciência Negra. Não saia daí, o Prédio 11 tá só começando. A canoa virou marinheiro. A canoa virou marinheiro. A canoa virou marinheiro. A canoa virou marinheiro. Tudo bem, Guto? Tudo é um bem. prazer te ter aqui. Prazer para mim poder estar aqui falando sobre o Dia da Consciência Negra. É um dia tão importante, é uma conquista que já vem de um longo tempo já sendo construída, sendo mais divulgada, sendo mais bem também organizada para que possa alcançar o maior número de pessoas, né? Consciência negra, a gente entende sempre que ela é não só para as pessoas negras, né? Para todo mundo que vive no Brasil. Tem até na Alemanha comemorado o Dia da Consciência Negra, em alguns estados da Alemanha. E aí nós no Brasil ainda, aqui no Rio Grande do Sul, e também enquanto um dos grandes potencializadores e idealizadores dessa data, é uma honra, né? É uma alegria poder estar compartilhando com vocês esse momento. Eu vou começar perguntando para ti sobre o Africanamente, quais são as atividades, o que é, quem é que pode participar, me conta mais, como começou? Sim, o Africanamente é uma organização que teve início em 2003, e aí o objetivo sempre foi... O nome inicial era Centro de Pesquisa, Resgate e Preservação de Tradições Afrodescendentes. Depois a gente vai estudando algumas coisas, vendo que ninguém resgata nada, né, dentro das teorias aí da antropologia. Mas a nossa visão assim, mais romântica assim, e de crença é de que algumas culturas de matriz africanas preservadas no Brasil estavam sendo esquecidas ou estavam sendo invisibilizadas ou até mesmo deixadas propositalmente de lado, para que outras culturas fossem, né, sendo potencializadas. Aí o Africanamente vem com essa ideia de pensar a capoeira, as religiões de matriz africana, o samba, o Moçambique aqui de Osório, enquanto culturas que potencializam a humanidade, que trazem a reconstrução da identidade, a territorialidade do povo negro no Brasil. E aí essa organização já tem, né, desde 2003 já tem uma estrada. Nos constituímos enquanto Ponto de Cultura há 2 anos, né, que é um convênio com o governo federal, através da Secretaria de Cultura do Estado, onde o Ponto de Cultura ele vem nessa perspectiva de, bom, já está sendo feito atividades. Então, aí o Estado, enquanto em estrutura federal e estadual, fortalece através de implementações de equipamentos. Então, a gente conseguiu máquina filmadora, projetor, telão, para que as atividades que a gente já realizava fosse mais espalhadas, mais potencializadas, vou repetir um pouco a palavra, e alcançasse maior número de pessoas. Então hoje a gente tem um Cine Africanamente, uma exibição de filme uma vez por mês, tudo gratuito, sempre com a temática étnico ou uma questão social, porque a gente entende que um ponto de cultura ele não está a serviço do que está estabelecido na sociedade, ele tem que estar a serviço de promover uma atenção, uma reflexão sobre o que está estabelecido na sociedade. A gente vive uma sociedade onde tem uma minoria com muito dinheiro e uma grande maioria passando necessidade. Então a gente está vendo a cada dia mais o horror que está vivendo e não vai resolver insegurança pública só fazendo cadeia. Então a gente acredita que a cultura, ações sociais, então como o nosso Ponto de Cultura faz e vários outros pontos do país e do estado, ajudarão nesse sentido. Então tem o Cine Africanamente, tem o Projeto Agô. Então são encontros, palestras, exibições de vídeos, oficinas e feito tudo isso, como falei, de graça, onde a gente traz as pessoas para ter esse contato conosco e repensar uma sociedade e um novo viver coletivamente, um novo viver no mundo a partir de uma outra ética e de uma outra ótica, que é a ótica de matriz africana. E onde é que é a sede de vocês, onde vocês se encontram? É na Cristóvão Colombo, 761, bem pertinho do Shopping Total, em frente também um espaço assim, que tem uma tradição na cidade, que é o Cine Teatro Ipiranga, bem na frente ali. E nós chamamos de um quilombo, assim, todo mundo é bem-vindo e é um espaço em eterna construção. Então todas as ideias são bem-vindas e a gente sempre tem um momento, uma ação que pode ser feita na parceria também de quem leva. Então o Ponto de Cultura Africanamente não é algo que está lá pronto, a pessoa só vem e se insere, não. Então todas essas atividades que eu falei, às vezes alguém diz, eu tenho um vídeo lá que eu acho interessante ser exibido lá no ponto. E aí a pessoa leva lá, e a gente, como já tem a estrutura,
promove depois a reflexão. Assim. Então, e como eu falei, como também é uma atividade de um convênio com o Estado, e o convênio federal, é tudo gratuito também. E já que a gente está falando do Dia da Consciência Negra, tu poderia nos esclarecer por que essa data é tão importante? Assim, até um tempo atrás, eu sou uma geração de quase 50 anos, assim. A minha geração, até uma geração posterior à minha, aprendia muito assim, o 13 de maio como uma data importante para a comunidade negra, porque é a data da libertação, né, dos negros escravizados. Posteriormente a gente vai estudando e vai percebendo que essa data 13 de maio, apesar de ser uma data importante, né, porque mesmo simbolicamente é uma data de libertação, a gente vê que ela veio incompleta, assim, ela veio carente de várias outras estruturas que dariam realmente essa liberdade. Né? Tem gente que fala que liberdade sem asas, né, é um pássaro não voa, ele continua na gaiola aprisionado, mas a gaiola está de porta aberta. Não vai embora porque não quer, não, porque as asas foram podadas. Que asas que a gente está falando agora? Né? Usando essa metáfora, a gente está falando asas da desconstrução de família, desconstrução de uma identidade, desconstrução de uma autoestima, de autoimagem, de autoconfiança. E o 13 de maio não dava conta disso. O 13 de maio tinha esse caráter mais assim benevolente, que uma princesa boazinha foi lá e libertou os negros. Né? E aí, inclusive, em muitos desenhos, a princesa Isabel, ela vinha assim meio numa aura assim de santa, assim, numas nuvens. Aí tinha uns desenhos de umas pessoas negras assim, com os grilhões arrebentados, assim, sabe, uma coisa meio Nossa Senhora, que era uma coisa que a ditadura militar fazia muito isso, né, também, até o Tiradentes em algum momento em que ele se confunde até com a história de Jesus Cristo, assim. Então o 20 de novembro vem a partir de que, em determinado momento, a gente consegue pesquisar a história e percebe que a luta de Zumbi dos Palmares, ela é muito mais importante do que a luta de Princesa Isabel. E que a luta de Zumbi dos Palmares, ela dá o protagonismo ao povo negro. Então, em vez de nós recebermos passivamente, vocês foram libertados por uma pessoa bacana, boazinha, não, a gente acredita que a libertação é fruto e que realmente, né, quando Princesa Isabel assina em 1888, vários estados já tinham feito a sua abolição, mais uma questão só de demarcação mesmo, legislativa do que de fato, realmente, né? Mais questão jurídica do que de fato. E aí a gente trabalha então com a suposta data da morte de Zumbi dos Palmares, que é 20 de novembro de 1695. E aí, quando a gente pensa em Dia da Consciência Negra, a gente pensa em Zumbi dos Palmares. E conhecer a história dos Zumbi dos Palmares é conhecer a história de luta do povo negro. Para as pessoas brancas, a consciência branca está estabelecida todo dia, porque ela liga a TV de manhã, ela vê a pessoa comendo lá a margarina, uma família branca. Ela vê tudo é branco, o mundo é branco no Brasil, mas a maioria da população brasileira não é branca. Então a gente vive um dilema, poxa, mas como que tudo na televisão se mostra branco? Ana Maria Braga, vamos pegar de manhã cedo aí, que tem várias televisões. Aqui na UBA eu não tenho muito conhecimento também, mas seria legal também de pensarmos também essa democracia étnica também. A consciência negra vem isso, é um dia para a gente pensar a nossa autoestima, a nossa autoimagem, desenvolver a nossa autoconfiança e, a partir disso, desenvolver a nossa cidadania. Né? Porque a gente entende que uma pessoa incompleta não pode contribuir com a sociedade de uma forma positiva, propositiva, porque ela está insegura. Né? Então, numa relação onde existe uma pessoa que está totalmente insegura, ela não tem essa capacidade de propor. E aproveito também, já está falando, que tem umas pessoas que dizem assim, mas acho que não precisava de consciência negra, não precisava várias outras coisas, porque no Brasil existe a democracia racial, somos todo mundo, eu tenho amigos que são negros, eu tenho amigos que são brancos, né? Isso que é um dos grandes armadilhas que tem o racismo brasileiro. Né? Mas tem pessoas também que dizem assim, né, que passando agora para o âmbito social e político também. Tem pessoas que tentam justificar a apatia do povo brasileiro contra essas barbaridades que os políticos fazem, que roubam, que os escândalos que tem de várias ordens. Eles dizem assim, mas o povo brasileiro é um povo que saiu há pouco tempo de uma ditadura militar, e uma ditadura militar foram 20 anos de repressão, de coibição das pessoas se reunirem e exigirem seus direitos. Legal, eu acredito nisso também. Só que essas pessoas também deveriam pensar que se 20 anos causam um dano terrível assim, no desenvolvimento da cidadania de uma pessoa,
o que vocês acham de 300 e tantos anos, né, de ditadura muito mais feroz, onde não era só uma supressão da tua liberdade de ir e vir, mas era da tua supressão de ser, onde tu é desconstruído a tua identidade, desconstruído a tua família, como eu falei, onde teu filho, tu não podia nem criar muitos vínculos, porque de repente teu filho seria, né, vendido para outra pessoa. Né? Então, quando a gente fala isso, não é vitimismo, é só para as pessoas poderem entender a arrancada, né? Vamos dizer assim. Não dá para dizer assim que a partir de 1888 todo mundo está saindo, construindo o país no mesmo pé de igualdade. Não, não está. A nossa organização África da Mente, né? Que é centro de pesquisa, ponto de cultura, escola de capoeira, ela segue uma linha de pensamento de 3 pessoas. Steve Biko, África do Sul, Malcolm X, Estados Unidos, e Bob Marley, Jamaica. Cada um na sua forma de lutar, eles falavam tinha um pensamento semelhante, que era que, bom, é importante se emancipar da escravidão mental. Steve Biko tinha uma frase que ele falava assim: um povo sem conhecimento da sua cultura é igual a um carro sem motor. Ele vai ser empurrado e vai ser levado para qualquer lado, ele não tem para onde ir, né? Marcus Garvey, também, que é um grande também orientador de Malcolm X, ele colocava que um povo sem as suas raízes, né, o vento leva. Então ele fala isso, que é importante a gente cultivar nossas raízes. E Malcolm X também trazia essa mesma ideia, que nós devíamos voltar às nossas identidades africanas, mesmo que fosse esteticamente, uma vez que não dava para voltar e morar na África e tal, mas poder resgatar os valores que até hoje mesmo na África talvez estejam em desuso, mas a gente ainda tem essa ideia que as culturas mantêm esse pensamento. Então, o Dia da Consciência Negra, ações como a marcha que vai ter agora, Zumbi Dandara, no domingo, a marcha Zumbi dos Palmares, são marchas que trazem para a rua essa ideia de dizer que, pô, a cor da minha pele, ela é tão bonita quanto a cor da tua pele, quanto a cor de outras pessoas também. Que nós podemos ser pessoas humanas e construir muitas coisas bacanas junto, na coletividade. Mesmo que para isso, em alguns momentos, a gente tenha que sentar um pouquinho internamente, né, e curar nossas feridas, né, ter um processo de ajuda mútua, porque às vezes para falar de dores do racismo, a pessoa que não viveu ela tem uma certa dificuldade de entender, né? A gente conversa meio sobre várias outras áreas da opressão, né, do machismo, né, de várias formas que a opressão se estabelece. Realmente o oprimido, ele precisa de um momento mais dele, assim, né? Então, essas pessoas que nos orientam são pessoas que fazem as nossas ações da África na Mente ser sempre dessa forma, ações abertas, de dentro, né, sendo aberta para fora, mas sempre com a ideia isso, que a gente precisa descolonizar mentes, descolonizar corações. Nós mesmos também devemos descolonizar também pessoas que ainda, mesmo que têm boa vontade, mas ainda trazem ainda aquela ideia do colonizador, né? E porque é uma luta diária, né? A todo dia existe uma propaganda, a todo dia existe um pensamento machista, sexista, homofóbico, racista, que nós estamos sendo bombardeados. Se a gente não está atento, quando vem a gente faz uma piada, mas é só uma brincadeirinha, né? Mas está trazendo tudo uma ideia. Então tá, muito obrigada. E agora a gente vai para o intervalo e não saia daí, o Pride 11 já volta com a agenda cultural e mais bate-papo. Jardim do amor, do nosso amor. Passo pega na velocidade, como tudo aquilo que te tira a vontade. Estagnado, boiando do mazão, cheio de piranha, de pirata e tubarão. Pagar de nó, ele é humildade zero. Na Roma antiga deveria ser o Nero. Peso de ouro nunca valeu o chão. Dinheiro
E o Pride 11 está de volta com o Guto, do Ponto de Cultura Africanamente. Guto, a gente estava falando sobre consciência negra, sobre os pensadores do Africanamente, e eu volto aqui para o bloco perguntando sobre a questão da representatividade, né, do negro. Tu falou de não se ver na TV, em novelas, e desse protagonismo que o negro ainda não tem, mesmo o Brasil sendo um país que tem a sua maioria negra. O que tu acha disso? O que tu acha do feriado da consciência negra ter sido extinto aqui na capital do Rio Grande do Sul? O que tu acha disso tudo? Bom, são várias formas de poder pensar, né? A questão da representatividade. Bom, 1888, como falei, tem a abolição da escravatura. Até hoje, 2016, já passou um tempo considerável, mas são algumas gerações, não muitas, assim. Poderíamos ter avançado mais se tivesse havido políticas públicas bem no sentido de reparação mesmo, né? Por exemplo, eu não gosto muito de comparar, mas nesse caso se faz interessante. Quando houve a abolição da escravatura nos Estados Unidos, os negros e as negras que eram escravizadas, quando são libertadas, elas tiveram uma estrutura de reparação, que era uma mula, 40 acres de terra. Uma mula, né, que a gente chama de um burrinho aqui, alguma coisa aqui, e um pedaço pequeno de terra. Essa estrutura de ter um pedaço pequeno de terra e uma mula, que era para poder trabalhar a terra, né, dá um diferencial hoje, onde as pessoas nos Estados Unidos, os negros dos Estados Unidos têm apesar de parecer representativamente que são um número maior que nós, esse é um número bem menor de pessoas negras no país, e eles valem dentro dessa ideia, né, de quanto eles ganham, quanto eles representam, eles valem muito mais do que todos nós no sentido financeiro. Se for ver salários, então tem um presidente, né, que está saindo agora que é negro, tem senadores e várias outras coisas. Tudo porque lá no ponto de partida teve um diferencial, né? E claro também que a estrutura de racismo lá também é diferente da nossa, que faz que existe uma identificação maior do que temos que fazer. Aqui no Brasil a gente se confunde um pouco. Aí quando me perguntam sobre o feriado, vai ter um monte de irmãos e irmãs negras também que vão dizer, mas para que feriado? Mas para que feriado? Né? Pô, o Brasil já tem tantos feriados, e tem os feriados aí que não significam nada na história do nosso país, quanto o 20 de novembro significa. Foi um dos principais motivos, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ter acabado com o feriado do dia 20 de novembro, questões econômicas. Sim, aí uma pessoa mais distraída, sabendo da crise brasileira, lógico que vai concordar, sim, não precisamos de mais feriados, precisamos trabalhar, porque é isso que está sendo colocado, não pense em crise, trabalhe, né? Essa está sendo agora a ideia do ordem e progresso do nosso país, assim. Porque só que a gente tem que parar a pensar mais profundamente, sabe? Tem um outro olhar que não seja só esse olhar, assim, do agora, do aqui e agora. Se a questão tem muitos feriados, então está na hora de nós fazermos uma avaliação dos feriados que são estabelecidos, quais são os feriados que tem um porquê de ser feriado realmente e os que não tem. E por que não pode tirar um outro feriado aí que não tem tanta importância, né? Mas um feriado ético, um feriado que dá o empoderamento, ele não é interessante, porque quanto mais o povo se empoderar, mais o povo vai reivindicar seus direitos. E agora a crise também, ela faz o seu papel de manter todo mundo na insegurança, né? Então, tu não exige muito os direitos porque tá ruim de arrumar um emprego, né? E aí também aqui as pautas étnicas vão deixadas de lado, porque agora as questões são as pautas financeiras, né? Guto, dá uma licencinha, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo e vamos curtir a matéria que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares foi morto. Escravizado na época do Brasil colônia, Zumbi se tornou um símbolo de luta e resistência que ecoa até hoje. Ele era líder da maior resistência de negros escravizados no Brasil, o Quilombo dos Palmares. A morte de Zumbi dos Palmares é o ponto que marca o Dia da Consciência Negra. Uma data não só de comemoração, mas também de reflexão, e como o nome mesmo diz, conscientização. Na Universidade, Templo dos Saberes Científicos, nos perguntamos: há pesquisas sobre a temática afro? Para Vitor, bolsista em iniciação científica,
existe incentivo para esse tipo de pesquisa. Sim, nós temos as bolsas de iniciação científica, né? No curso da história, por exemplo, há grupos de leitura também do pessoal que organiza involuntariamente, né? Sem bolsa, mas promove as leituras, né? E temos o NEAB também, né? Que é um espaço aberto para pesquisa, né? Para o pessoal interessado. Todos os pesquisadores, eles têm o interesse de ter pessoas trabalhando com eles, né? Então, os alunos podem procurar os pesquisadores, existe no site, né, as pesquisas e os projetos de extensão aprovados na universidade, e a partir desses projetos uma adesão assim ao debate. Também existe o NEAB, né? A ideia é que a gente promova, a partir do próximo semestre, novas dinâmicas, né, para atrair mais pessoas, para que o núcleo comece a produzir mais conteúdo, mais informação e mais propostas e projetos, não só a partir dos professores que atuam ali, mas também a partir de alunos que tenham interesse de participar, que esporadicamente, né, alguns projetos são feitos e apoiados, mas é importante que mais pessoas participem para que o núcleo realmente cumpra a sua função política dentro da universidade, que é abrir espaço para o debate sobre a questão afro e indígena. Vitor, de onde surgiu teu interesse pela pesquisa sobre questões étnicas raciais e por que tu escolheu falar sobre esse tema? Bom, surgiu logo quando eu entrei na faculdade, né? Eu já me encaixei numa bolsa de iniciação científica da professora Maria Angélica Zubaran, e ela tratava desse tema utilizando o jornal Exemplo, né? Então, à medida que eu fui lendo o jornal, né, eu fui percebendo um outro lado da questão da história do negro no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Que era uma coisa que eu não via na escola, né? Então isso despertou meu interesse, né? E cada vez mais eu fui me aprofundando nas leituras, me identificando mais com o que eu via no jornal. Pesquisar sobre questões afro, qual é a importância para a sociedade? Eu acho que isso é um tema, né, que tem que ser debatido, né, constantemente, né, devido a todo o histórico que o Brasil tem com a relação do negro, né, na sociedade, né? E essas leituras, né, essas apresentações de trabalhos, né, essas análises vêm corroborar para que haja uma nova visão, né, e mude o pensamento de algumas pessoas que têm uma reticência ainda nos dias de hoje. E o Pride 11 está de volta com o Guto do Ponto de Cultura Africanamente. Guto, a gente já falou de vários assuntos aqui relacionados ao Dia da Consciência Negra. E agora eu gostaria de falar sobre preconceito, como é lidar com o preconceito, quais as medidas que devem ser tomadas para diminuir o preconceito. Pode falar sobre isso. Infelizmente, preconceito todo mundo tem. E também ter preconceito também é um direito de ter. Quando ele começa a se manifestar concretamente, ele se torna discriminação. E a discriminação é crime. E todo crime tem que ser denunciado, tem os canais de comunicação para denunciar, né? E como todo crime, e aí esses crimes de ordem assim mais subjetiva, então tu precisa de ter um aparato maior assim de testemunhas, pessoas que vão estar lá validando a tua denúncia. E aí o que a gente entende, né, como preconceito étnico, preconceito racial é esse, é quando esse preconceito estabelece a partir da cor da pele dessa pessoa, da ascendência daquela pessoa, né, do que ela, qual é a história, o capital cultural que ela traz, e a pessoa tem aquele preconceito com ela e pode discriminar ou não. Se ela trabalha com a questão da discriminação, bom, como eu já falei, precisa de medidas legais. O que se chama de racismo, né, e aí quando se fala em racismo estrutural, e aí eu posso voltar um pouquinho à pergunta que tu falou das representatividades, é dizer que um dos conceitos assim, mais rasos sobre o racismo é quando um determinado grupo étnico estabelece ações, estruturas que impedem ou atrasam o progresso de um outro grupo étnico. No Brasil, isso não é assim, porque, como eu falei antes, é um pouco mais difícil de tu lutar contra, porque existe o mito da democracia racial. Ah, mas no Brasil não existe racismo. Pô, não tem lá o Pelé, não tem o fulano, sabe, um ou dois que são usados como argumentos de que da tal meritocracia, né? Mas o fulano conseguiu, a ciclana conseguiu, então não tem. Se tu está reclamando é porque tu não faz. Então, o racismo passa por isso. E aí é muito triste tu ver um menino chegar em casa e dizer assim: pai, eu não quero ser negro.
Porque tudo que ele vê, os super-heróis dele são brancos, né? Os personagens que ele vê na televisão, todos são brancos, assim. E aí vai ter um momento que ele mesmo vai se isolar, né? E aí uma pessoa desapercebida, como eu estava falando antes, que só vê assim, tem aquela visão mais curta, vai dizer, não, mas é ele mesmo que está se excluindo. Mas o que levou? Que estrutura é essa? Então, quando a gente fala das estruturas do racismo estrutural, é isso, assim, não é um racismo que te pede diretamente, mas ele vai te tirando força, vai te tirando o teu sonho, vai te tirando o teu desejo, né? Ele vai te enfraquecendo aos poucos, assim. Guto, muito obrigada pela tua presença aqui, foi um prazer te receber. E eu peço para te deixar os contatos do Africanamente para quem se interessou. Sim. Bom, eu que agradeço, como eu já disse, nessa minha fala eu já justifico, né, esse momento que eu tenho de gratidão, né, sabendo também que é um agradecimento no sentido de que isso é importante também, não é aquele agradecimento como eu estava falando do ai, que bom que eu fui chamado aqui, não, é um agradecimento de que legal, que nós estamos numa caminhada junta, né, na parceria mesmo, assim, de estar trazendo um novo pensar em sociedade. O Africanamente tem a página no Facebook, que é Ponto de Cultura Espaço Escola Africanamente. Ele é um pouco grande o nome, mas se botar Africanamente Ponto de Cultura, já tem como achar no Facebook. A gente tem o e-mail, que é africanamente.poa@hotmail.com. E, como eu disse antes, é um espaço aberto. Assim como a gente está fazendo esse bate-papo com vocês aqui, a gente faz bate-papo em escolas, oficinas, apresentações de várias horas. Basta que a gente consiga ter agenda, assim, porque a gente não recebe nada para fazer isso, então tá todo mundo na sua correria, né? Tamo junto e era isso. Né? Então tá bom, tamo junto. Valeu. E o Prédio 11 de hoje fica por aqui. Tu que tá em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo sábado. Tchau!